Bem-vindos a mais uma videoaula da série Aprendendo a Programar em C. Continuando a aula anterior, nessa aula a gente vai falar sobre o outro comando de seleção da linguagem C, o switch. A forma geral de um comando switch é assim: switch, expressão entre parênteses e abre a chave. Case constante 1, dois pontos, uma lista de comandos. Depois eu tenho break. Case constante 2, eu tenho mais uma lista de comandos, break. E assim por diante. Case constante 3, 4 e quantas forem necessários. Por último, eu tenho um comando opcional, que é o default. Tá? E esse default é acompanhado de uma lista de comandos também. E para finalizar o switch, eu tenho o fechamento das chaves. Tá? Em outras palavras, né, vamos colocar nomes aos bois. Né? Imagine a seguinte situação. Em um programa, o usuário possui as seguintes opções. Bom, telefones úteis, por exemplo. 1 para hospital, 2 para polícia e 3 para corpo de bombeiros. Para cada opção dessa, o programa deve mostrar o número de telefone correspondente. E também deve mostrar uma mensagem caso o usuário digite uma opção inválida. Uma opção que não seja nenhum, nem 2, nem 3. Tá? Utilizando o switch, essa situação poderia ser resolvida dessa maneira. Vamos destrinchar esse código aí para poder entender melhor o seu funcionamento. Tá? As duas primeiras linhas são a inclusão das bibliotecas. Tá, okay? Logo abaixo temos a função principal main e seguindo temos a declaração de uma variável, tá? Int op. E depois o programa mostra um menu para o usuário através do comando printf. Aquele menu lá, telefones úteis, 1 hospital, 2 polícia, 3 bombeiros. Tá? O comando scanf aqui embaixo, por sua vez, ele recolhe o valor digitado pelo usuário e armazena na variável op, que foi criada lá em cima. Tá? Esse systemcls aqui vai servir para limpar a tela. Tá? Agora, com a minha variável op preenchida, é hora de utilizar o nosso switch. Né? Switch op. Case 1, né, caso a variável op seja 1, ou seja, caso o usuário tenha escolhido aquela opção hospital, o programa vai imprimir o número do telefone do hospital na tela. Tá, ok? E depois eu tenho o break, que é para parar a execução dos comandos dentro do switch. Sem o break, a execução ia continuar até o fim do comando switch, lá embaixo, no fechamento da chave. Tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer, se o usuário escolheu 1, ou seja, se ele escolheu a opção do hospital, eu quero que imprima só o número do hospital. Então, por isso que eu tenho que ter o break, para ele não continuar imprimindo todos. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, case 2, ou seja, caso a variável op seja 2, o programa mostrará o número da polícia na tela. E assim como no anterior, eu tenho o break também. Tá? Do mesmo modo, case 3, o número do telefone do corpo de bombeiros vai ser mostrado. Tá? Eu tenho o break. E na próxima linha a gente tem o default, que é executado no caso de nenhum case funcionar. Se o usuário tivesse digitado 4, por exemplo, que é uma opção inválida, o programa testaria os 3 cases, né? Case 1, Case 2, Case 3, e como nenhum deles coincide com a opção 4, então o default seria acionado e a mensagem opção inválida seria impressa na tela. Tá? Apesar de muito útil, esse comando default ele é opcional. Tá? Aí finalizando o código temos o system pause, né, que a gente já conhece, e o fechamento do programa por meio da chave. Tá? Vamos ver como é que fica esse programa funcionando? Ok. Tá vendo lá? Telefones úteis, 1 hospital, 2 polícia e 3 bombeiros. Vamos digitar aqui, por exemplo, 3, para ver se aparece o número de corpo de bombeiros. Enter. Bombeiros 192, certo? Agora vamos testar uma opção inválida. Né? Vamos colocar 5, por exemplo. 5 é uma opção que não tem nesse menu. Então vamos ver o que o programa faz. Ele vai lá para o default e mostra a opção inválida. Tá, ok? Agora que já vimos o básico do comando switch, vamos aumentar o nosso conhecimento por meio de novas características. Tá? Primeira característica. O comando switch ele não avalia expressões lógicas como o comando if, tá? Que a gente viu na aula passada. Uma expressão desse tipo aqui, ó, x maior que y, por exemplo, ele não pode ser utilizado no switch. Por quê? Porque o switch só verifica igualdade. Tá? Segundo,
é possível a utilização de switches alinhados, ou seja, é possível o uso de switches dentro de outros switches. Observe o seguinte trecho de código. Tá? Switch, opção, né? Aí, caso essa opção seja 1, aí eu chamo um outro switch perguntando sobre uma subopção. Aí, caso essa subopção seja 1, eu vou imprimir subopção 1.1. Então, reparem que dentro desse switch eu tenho dois switches. Né? Então, eu tenho um switch alinhado em outro switch. Tá certo? Então, as características do comando switch são poucas, tá? São só essas. E agora que a gente já viu essas características, já aprendeu como é que usa o switch, para fechar essa matéria com chave de ouro, vamos aos nossos exercícios. Né? Exercício 1. Escreva e execute um programa que mostre para o usuário o seguinte menu. Cardápio, né? 1 para pizzas, 2 para lanches e 3 para bebidas. Para cada opção dessa, o programa deve mostrar um submenu com opções mais específicas. Tá? E para cada subopção dessa, mais específica, o programa deve mostrar o preço e o tempo de entrega. Por exemplo, nesse cardápio aí, eu tenho 3 opções. Imagine que o usuário escolha a primeira aqui, pizzas. Aí o programa vai ter que mostrar um submenu, tá? Mais ou menos assim. Eu coloquei aqui sabores calabresa e mussarela, mas essas subopções, todas as subopções que vocês vão mostrar, eu quero que seja pelo menos 2 em cada opção dessa, vocês que vão escolher, tá? Então, nesse submenu, eu tenho calabresa e mussarela. Imaginando que o usuário escolha a primeira, calabresa, o programa vai ter que mostrar para mim o preço e o tempo de entrega. Tá? Nesse caso aí, eu mostrei pizza de calabresa, preço R$ 25,00, entrega em 40 minutos. Tá? Questão 2. Utilizando o mesmo modelo da questão anterior, faça um programa básico de diagnóstico médico que implemente a seguinte estrutura. Quando eu falo o mesmo modelo da questão anterior, é porque eu quero que vocês mostrem para mim um menu, né, que vai ter as opções de sintoma geral, que vai ser dor de cabeça e dor lombar. Para cada opção dessa, eu vou ter um submenu, tá, com sintomas específicos. Por exemplo, para dor de cabeça, eu vou ter um submenu com opção 1, ocorre quando se força a visão, opção 2, ocorre esporadicamente durante o dia. E para cada subopção dessa, eu vou ter que mostrar para qual profissional da área médica que o meu paciente vai ser encaminhado. Por exemplo, se o usuário escolhe 1, dor de cabeça, e subopção 1, ocorre quando se força a visão, o programa vai ter que mostrar encaminhamento para oftalmologista. Tá ok? Vamos para a questão 3. Vamos produzir uma calculadora básica. Faça um programa que receba do usuário 2 números, que serão os nossos operandos, e um operador. Tá? Nesse caso, eu quero uma calculadora só com as 4 operações básicas da matemática. A soma, a subtração, a multiplicação ou a divisão. Tá? E mostre o resultado da operação. Aí, quando vocês fizerem essa calculadora e executarem, vai executar mais ou menos dessa forma aí que eu coloquei o exemplo de execução. Vai aparecer digite o primeiro, aí vocês vão dizer que o usuário digitou 5, por exemplo. Digite o segundo, eu coloquei, por exemplo, o usuário digitou 7 e digite a operação. O usuário pode digitar uma das 4, ele digitou a opção de multiplicação. Então o programa vai mostrar os 2 números com o operador e o resultado. 5 vezes 7 igual a 35. E aquele pressione qualquer tecla para continuar, que é do nosso System Pause. Tá ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os comandos de iteração da linguagem C. Muito obrigado e até mais.